Questão 12. Mapeamento de cache, texto base 1 e tal. Então, mesmo contexto anterior. Pergunta é: para um mapeamento totalmente associativo, determine a quantidade de bits dos campos tag, linha e palavras. Bem, a gente sabe que no mapeamento totalmente associativo, o meu endereço de leitura ele é dividido em tag e índice da palavra. Não tem índice para linha, né? Você não tem uma predestinação de linha. Então, você tem tag palavras somente, não tem linha. Então, de linha aqui é 0. Agora, vamos ver quantos bits são para tag e quantos bits são para palavra. Bem, tem alguns caminhos para chegar nessa resposta, certo? Mas vamos lá. Primeiro, a gente lembra aqui que nossa memória principal tem 64 bytes. Se eu tenho uma memória com 64 bytes, ou seja, 2 elevado a 6 bytes, então são 6 bits para endereço, certo? São 6 bits para endereço. Bem, então esse meu campo tag palavra juntos vão dar 6 bits. Agora, quantos desses bits são para tag e quantos são para palavra? Como o tamanho do bloco é de 4 bytes, como o tamanho do bloco é de 4 bytes, então eu vou ter 2 elevado a 2 bytes. Em outras palavras, eu preciso de 2 bits para representar um índice de uma palavra. Então, 2 bits para a palavra. Se eu tenho 2 bits para a palavra, o que sobra, 4 bits, é para a tag. Tá? Então, essa é a resposta da questão. Tá? Mas vamos supor que eu não vá por esse caminho. Né? Como assim? Que caminho? Eu defini qual é o tamanho da palavra, daí eu deduzi que a tag é de 4 bits. Né? Mas digamos que eu não vá por esse caminho. Eu quero calcular a tag de outra forma. Que outra forma eu poderia fazer esse cálculo? Eu teria que me lembrar que, já que eu estou no mapeamento totalmente associativo, qualquer bloco da memória principal pode ocupar uma linha da cache. Então, de novo, vou fazer o desenhozinho que eu fiz na questão anterior, vou repetir aqui. Vamos pegar aqui uma linha 0 da cache, tá? Então, a cache aqui tem uma linha 0. E a minha memória principal tem um monte de linhas, né? 64, sei lá quantas. Depende da questão. Nessa questão aqui vão ser 16. Vão ter 16 linhas, tá? Então, qualquer uma dessas linhas pode ocupar a linha 0. Qualquer uma delas pode ocupar a linha 0. Do mesmo jeito que qualquer uma delas pode ocupar a linha 1, ou qualquer uma delas pode ocupar a linha 2. Então, como a tag representa, né, quantos blocos disputam por uma linha, então eu vou ter que ter uma tag com tamanho suficiente para representar, para poder criar um número por bloco, certo? Então, em outras palavras, eu tenho que saber quantos blocos eu tenho na memória principal. Quantidade de blocos vai ser a quantidade de tags. Então, quando eu estou no mapeamento totalmente associativo, quantos blocos eu tiver, vai ser quantas tags eu vou ter também. Então, quantos blocos eu tenho nesse exemplo? Eu sei que o tamanho da memória principal é de 64 bytes e eu sei que o tamanho de um bloco é 4 bytes. Então, quantos blocos eu tenho? Vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Eu vou ter a quantidade, eu vou ter o tamanho da memória principal dividido por o tamanho de um bloco. A memória principal tem 64 bytes e um bloco tem 4 bytes. Quanto é que dá essa conta? 64 dividido por 4. Dá 16, né? 16. Então são 16
caracteres. Beleza? 16 é 2 elevado a 4. Então, 4 bits são necessários para a representação das tags. Tá? Eu já tinha chegado a essa conclusão antes, mas se você quiser fazer o cálculo das tags independente da palavra, você precisaria fazer da forma que eu fiz agora. Tá? Então é isso.